Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dyer. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para o Em Questão. O Em Questão, que é o bate-papo do Jornal Anhanguera com vocês. Ao meu lado aqui, Veridiano Peixoto. Boa noite, Veri. Boa noite, Lê. O Em Questão tem horário para começar e às vezes se estende um pouco do horário para acabar. Para acabar, né? Sempre tem horário começar e a gente sempre começa pontualmente às 19h30, toda segunda-feira, pontualmente às 19h30. E como a gente sempre faz... Como é, Veri? Não, 19h30, somos pontuais. Sim, e como a gente sempre faz, a gente dá os números da Covid na cidade, para que a gente inicie assim a nossa conversa, né? Com vocês aí. Então vamos lá. Os números da Covid de hoje são... Suspeitos, a gente tem 11.573, né? 11.573 pessoas. Confirmados, 3.007 casos. Óbitos, 96 óbitos, com óbito em investigação. Tá bom? Então, esses são os números, os últimos números aí da Covid em Santana de Parnaíba. Vai lá, Veri. Os números aí, eles... não há uma estabilização, né? É óbvio que você não tem como regredir, principalmente mortes. Mas, inclusive, hoje foi divulgado, né, que ontem foi o segundo dia com o maior número de casos registrados no mundo. Isso foi potencializado pela Índia, Brasil e os Estados Unidos. Então, o que se observa é realmente que a taxa de contágio ela continua alta. Aparentemente, a letalidade é que vem sendo reduzida, né? Então, aí a gente já não sabe se a população, de uma maneira geral, já criou anticorpos, enfim, mas que a taxa de contaminação realmente ela está aumentando dia após dia. Isso está acontecendo. A gente chama de imunidade de rebanho, né? Isso, foi que o Boris Johnson pensou inicialmente, o primeiro-ministro inglês, né? Que pensou, vamos fazer aí o rebanho, né? E aí depois de 3 dias que ele falou isso, ele acabou se contaminando com a Covid, ficou internado, inclusive foi até caminhado ao UTI. Mas realmente, né? Se a gente imaginar que lá em maio as previsões eram previsões realmente catastróficas, não que a situação podemos falar, tá tudo tranquilo, não. Mas assim, realmente está havendo essa taxa de contágio, ela está alta, a taxa de letalidade ela vem se reduzindo aí gradativamente, mas a gente começa a observar aí também que o pico também, o número de mortes também, ela vem aumentando em algumas localidades, né? No Rio de Janeiro, que até pouco tempo atrás aí estava embaixo, já... mas tem uma explicação, né, cara? É sol, feriado, e a galera vai e não tá nem aí, né? Mas é uma coisa muito interessante, Veridiano, que hoje o governo do estado de São Paulo, o João Dória, né, governo do estado de São Paulo, nos trouxe a informação que o número de internações, a taxa de internações caiu pela 5ª vez consecutiva e a menor desde março. Isso, para mim, ainda não é o reflexo do que a gente teve em 7 de setembro. É claro que não é o reflexo. A gente poderá ter o reflexo aí a posteriori. Mas vamos torcer que essa taxa continue caindo e a média móvel também, né? Ninguém quer que suba a taxa. Assim, ontem eu estava meio que pesquisando sobre essa taxa de média móvel, né? E é interessante que no site do portal de registro civil, você já tem condições de observar isso. E aí a taxa média, né? Santana de Parnaíba, desde o começo até ontem, era de 1 óbito por dia. Assim, uma taxa. E aí, Osasco com uma taxa de 8, Barueri, uma taxa de 5, me perdoe, mas Itapevi, Jandira, Cajamar, Santana de Parnaíba, uma taxa média aí de 1, né? Então, assim, eu acredito que realmente houve esse pico, como nós já até informamos aqui, em maio, cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi,
onde ocorreu o maior número de óbitos, né? Inclusive, Barueri chegou a figurar como uma das cidades com o maior número de óbitos num prazo aí de uma semana, até mesmo do estado, e apontado aí mesmo do Brasil. E aí, Parnaíba, isso ocorreu em julho. Em julho, o número de mortes em Santana de Parnaíba ultrapassou aí todos os números, né, do histórico. E aí, agosto, houve essa redução, e aí entramos em setembro, realmente, aparentemente com aqueles números de antes da Covid, antes de março. Quando nós falamos antes, não se sabe ao certo desde quando realmente o vírus ele está passeando, né? Sabemos aí que em março houve aquelas notificações de casos e mortes, mas estudos, até mesmo aqui no Brasil, em Santa Catarina, identificaram que no esgoto, em dezembro, já havia encontrado... na França, enfim, então, assim, porque às vezes as pessoas pensam assim, o vírus começou em março. Não, as notificações, né, a Organização Mundial da Saúde foi avisada pelo governo chinês no dia 31 de dezembro sobre a existência de um vírus, o SARS-CoV, né, que eles dizem, e aí, tem um surto, né? Primeiro veio o surto, aí depois veio a epidemia, e aí depois veio a pandemia, que é o grau máximo. Então, hoje, eu acredito que seguindo essa linha aí, logo, o título de pandemia, ele pode até meio que começar a ser repensado, né? Talvez não, porque todos os países do mundo ainda continuam registrando, né? Parece que o critério para se utilizar a pandemia é quando está de uma maneira generalizada. Mas, assim, a impressão que se dá é que realmente não foi em março, né? Da mesma maneira que há pessoas que pensam que o mundo existe há 2020 anos. Exatamente. Né? Então, paciência disso daí. Mas vamos torcer... Isso, desculpa. Deixa eu falar para fazer uma vírgula, deixa eu aproveitar e dar boa noite para a galera que está nos assistindo aqui, pela nossa audiência. Muito obrigado já desde já aí. Tiago Faria, boa noite. Eduardo Paes, grande Duzão, boa noite. Lorena Araújo, que está sempre por aqui também, boa noite. Boa noite, Rosana, tudo bem? Grande Milton Araújo, boa noite. Mariane Blanco, boa noite. Clotilde Dyer, boa noite, meninos, boa noite, titia. Laesa Rodrigues, boa noite, vice. Tudo bem com a senhora? Bruna Santiago, Adi, boa noite. ADI, a Bruna. ADI, Bruna Santiago, ADI. Desculpa, Bruna ADI. Bruna. Thomas Yamamoto, grande Thomas, está sempre aqui com a gente também. Boa noite, Thomas. Muito obrigado pela presença. Francisco Nascimento, boa noite. Jaque Billy, boa noite. Muito obrigado de verdade aí a audiência de vocês. E aproveitando a vírgula aí que eu fiz para dar boa noite para vocês, a gente também aí já muda de assunto, porque hoje saiu um decreto pela educação, um decreto que possibilita a reabertura, né, Veri, a partir do dia 21/9, a reabertura das escolas particulares na cidade de Santana de Parnaíba. E Osasco mandou esse ano letivo lá para 2021. Na realidade, começando do começo, né? O decreto... Não, vamos falar de Osasco primeiro, né? O prefeito Rogério Lins, no início da tarde, publicou nas suas redes sociais que as aulas das escolas estaduais, né? Situadas em Osasco, ela não vai ocorrer, né? Então, mesmo que... para frente, né? Mesmo que o governo do estado chega, olha, nós vamos liberar do estado, o município ele tem essa autonomia, né? Até por uma questão seguinte, eu não vou abrir as municipais, tidas municipais, mas por uma questão de aglomeração, por uma questão de exposição e também a do estado, né? Que é onde que vai ocorrer lá também. E se você imagina que escolas do estado, né? Escolas do estado são aqueles prédios enormes de 2 andares, eu costumo dizer que a escola ela segue uma
um desenho, né, assim, escola, hospital e presídio, né, eles têm uma definição, assim, muito parecida, aquele corredor e as salas, assim, do lado, né, as escolas do estado, as antigas, são assim mesmo, né, aquele corredor enorme. Você sabe disso, que você já frequentou, talvez em algum momento da sua vida. Então, as escolas do estado são escolas aí, se a gente imagina a quantidade de alunos concentrados nessas escolas, é muito, é equivalente aí a 4, 5 colégios municipais. Então, costumo dizer, né, foi uma decisão sensata, porque se fecha as municipais, também vamos fazer aqui estaduais. O Marcos Neves, prefeito de Carapicuíba, já havia tomado essa atitude, e eu acredito que há uma tendência de que isso possa ocorrer também, com exceção de Santana de Parnaíba, porque Barueri também há escolas estaduais, então se de repente o Rubens Furlan vinha determinar, olha, não vamos abrir a FIEB, não vamos abrir as outras escolas, então entra no pacote também escolas estaduais. E aí Santana de Parnaíba, onde é tudo municipalizado, onde não há escolas estaduais, pelo menos desde 1997, tá? Então vamos aí. O decreto é o decreto 4.443, né, de 11 de setembro, ou seja, foi lá na sexta-feira, mas veio conhecimento hoje, né? Inclusive na sexta-feira houve uma live com o secretário de Educação, acredito que estava reunido com alguns especialistas de educação, enfim. E aí esse decreto, né? O decreto no artigo 2, ele diz o seguinte, que a partir do dia 21 de setembro de 2020, as atividades presenciais de reforço, recuperação e ações curriculares nas instituições privadas de ensino, tá? Pode ocorrer, tá? Mas assim, não é abrir a porta e entra quem quer, não. Tem uma limitação aí de 35% do número de alunos, no caso aí do ensino infantil, os anos iniciais, que é do ensino fundamental. Então, no nosso caso aí é da primeira à quinta, né? Que era da primeiro ao quinto ano. Do primeiro ao quinto ano. Na nossa época era a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Mas aí é o quinto ano agora aí. Então, 35% para essa faixa e 20% para os alunos dos anos fundamentais finais, que aí é o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e do ensino médio, tá? Então, tá aí do dia 21, bem claro, atividades extracurriculares, enfim. E aí o mais interessante é que o protocolo de prevenção, né? O protocolo de prevenção do decreto, ele é maior do que o próprio decreto. Então, ela está aqui na questão de distanciamento social, está na questão da higiene pessoal, limpeza e higienização de ambientes, a comunicação aqui que os colégios têm que fazer, monitoramento das condições de saúde, e aí tem regras específicas para cada ciclo desse. Enfim, é um assunto polêmico, tá? Porque há pessoas que defendem realmente o retorno, inclusive no Rio de Janeiro, de ontem para hoje, foi uma bagunça, porque a justiça, o governo falou, não vai voltar às escolas particulares, aí na calada da noite a justiça concedeu lá uma liminar que permitiu a abertura dos colégios, tá? Então, realmente isso daí, mas cá entre nós, quando você faz o comparativo de um colégio particular para um colégio público, a diferença, ela só não é gritante no que se diz respeito à questão do aproveitamento, a questão, enfim, né, a gente não vai entrar em detalhes disso daí, mas assim, a própria estrutura, né, as salas a quantidade de alunos é menor, enfim, não há tantos alunos numa escola particular quanto há numa escola pública, o que em tese, né, seria mais fácil de você manter esse controle. Então aqui 35% de alunos matriculados, dependendo aí as salas em colégios particulares, que no máximo é 15 alunos, né? Então você imagina aí você trabalhar com 35% de 15 alunos, aí você vai trabalhar uma média aí de 5 a 6 alunos, né? Então, e aí os protocolos de segurança e tal, e isso também facilita muito, porque o Estado, quando nós falamos, o Estado ele é muito burocrático, né? Então, num colégio particular, providencia o álcool gel, providencia até tapete, que o aluno pisa, já sai lá, enfim,
sair com o sapato limpinho, e às vezes dentro do colégio, às vezes dentro do colégio municipal ou estadual, às vezes acaba o gás, né, que tá fazendo a merenda, leva dias para esse gás ser colocado, acaba a água e tal, por uma questão de burocracia, tem que pedir para fulano, ciclano tem que autorizar. Então é isso. Mas, né, isso daí é uma autorização, eu acredito, uma permissão, eu acredito que vai aí do bom senso, mas a palavra final acaba sendo dos próprios pais, não é? Já está bem claro aí que o ano letivo, em tese, ele está perdido e ao mesmo tempo ele não está perdido. Está perdido porque não houve aí um total aprendizado como se esperava. Mas ainda pode-se fazer alguma coisa, os alunos não vão ser reprovados, enfim. Essa questão aí. Um outro dado aí, como você diz, vírgulas, né? Amanhã vai ser divulgado o resultado do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é aquela prova que tem um monte de critério, que para Santana de Parnaíba, isso veio muito à tona nos últimos 2 anos, né? Desde quando foi divulgado lá em 2017, os dados de 2017 foram divulgados em 2018, então 2018, 2019, até mesmo 2020, o termo IDEB é muito recorrente nos discursos do prefeito Elvis, até do deputado César. Olha o nosso IDEB, subimos, tipo, Santana de Parnaíba é o foguete do estado de São Paulo, chegamos às estrelas, somos os maiores, enfim, tal. Então, amanhã sai o resultado do IDEB, correspondente a 2019. Tá? Não é correspondente a esse ano, não. Então, o ano passado, tudo bonitinho, escola funcionando, sem interrupção, nada. Né? Então, vai se medir aí, tanto no término lá do ciclo 1, né, que no caso aí é o 5º ano, a nossa antiga 4ª série, e dos anos finais, que vai ser medido. Inclusive, hoje nós até veiculamos uma matéria sobre isso, o aproveitamento dos 2 ciclos aí de Santana de Parnaíba, bateu-se a meta, né? A meta foi batida, e a maioria dos colégios também, elas superaram individualmente, e aí nós vamos ver amanhã, né? Se realmente os colégios vão manter aí esse nível, se vai conquistar a meta, se vai cair, mas enfim. Então, educação em pauta hoje aqui no Em Questão, trazendo essas informações aí. Só para lembrar, antes de dar boa noite, lembrar para a galera que quem quiser ver o decreto está lá na nossa publicação, inclusive está lá fixado na publicação, você desce a publicação um pouquinho, vai estar lá, arquivo de texto, PDF, está completinho lá. 9 páginas. Lá. São 9 páginas, exatamente, são 9 páginas, está tudo completinho lá para quem quiser ver, porque nós não reproduzimos os critérios, né, Veri? A gente não reproduziu essa parte do critério, a gente comentou, mas está lá todos os critérios para que quem quisesse acompanhar esses critérios, está tudo bem. Só um outro adendo aqui também, que é bacana. Eu tenho conhecimento, é óbvio, por pessoas da minha própria família, que existem escolas particulares onde serão feitas bolhas, ou seja, vão 35% das crianças na primeira semana, depois elas ficam suspensas mais 2 semanas, elas voltam na 3ª semana. Lógico, 35, 70, com mais 30, fechou a sala. Então a criança vai 1 semana, fica 2 em casa. Se isso é correto ou não, cabe a cada um. Aproveito aqui para dar boa noite para o Jack Billy, boa noite, para o Tomás Ribeiro, boa noite também, Henrique Gonzaga, boa noite, João Carlos Sil, boa noite, João Carlos, tudo bem, Veridiano e Leandro? Tudo bem. Graziela Carvalho, boa noite, Grazi. Tudo bem. Só deixa eu falar da Grazi. Sobre a matéria lá quando foi citado lá da convenção do PSD, né? Acredito que a Grazi ela ficou até um pouco brava e com razão aí conosco, que não foi citado as pré-candidatas do partido, né? Grazi, vai a nossa desculpa, a nossa correção, as pré-candidatas também a vereadoras pelo PSD, que realizou a convenção nesse último sábado, assunto que nós vamos conversar daqui a pouco. É isso aí. Lorena Araújo, sou totalmente contra esse retorno. Boa noite, Lorena. Eu acho que eu dei boa noite para você lá em cima, que você está sempre com a gente. Professor Adolfo Vieira, boa noite, Adolfo. Adolfo, meu amigo da infância. Itapevi não retorna presencialmente em 2020. Janaína Cassiane, boa noite, Janaína, tudo bem? Jairão, vamos que vamos, Leandro Verediano, boa noite, Jairão.
Aí o professor Adolfo, a Lorena e o pessoal continua a comentar. Eu não posso deixar de comentar, antes da gente passar para as convenções aqui, do Roberto, agradecer ao Roberto Marques, também conhecido como Roberto Rei das Coxinhas, que nos prometeu aí as coxinhas na... Ele não só prometeu, ele cumpriu. Exatamente, cumpriu, eu ia falar exatamente isso. Então, o Roberto cumpriu as coxinhas. No final, eu deixo aqui, e eu falo aqui os contatos dele, mas muito obrigado. As coxinhas o Veridiano já recebeu também, veio buscar aqui em casa. Tá tudo entregue. Roberto, obrigado mesmo. Para quem quiser o telefone, eu repito no final, mas é 98655-3774. Muito bom. Roberto Carlos, o rei da coxinha. É isso. Rei da coxinha. O rei da coxinha. Estava muito boa, muito obrigado. Você já tocou no assunto, falando com a Graziella aí, pedindo nossas desculpas, nossas sinceras desculpas, e tivemos convenções, né, Veri? Nós tivemos as convenções aí do PSD, mas também tivemos um anúncio de uma outra candidatura uma outra pré-candidatura ao majoritário, que no caso é a pré-candidatura do PSOL, que vai trazer o Daniel Júnior, né, a gente inclusive trabalhou com o Daniel Júnior juntamente com... E de vice Ariane Farias. Eles fizeram esse anúncio nesse final de semana, então está anunciado aí. A gente pode até vir combinar aí para conversar com ele também, o Daniel Júnior e a Ariane Farias como vice. É o PSOL lançando aí a sua própria candidatura pro majoritário. Isso aqui eles são candidatos para pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeita. Uma outra dupla aí, né, de uma mulher e um homem definindo isso aí. Mas aí nós tivemos também as convenções do PSD, inclusive esse final de semana, onde trouxe, como você mesmo disse, sem surpresas, o vereador Magno Mori, do PSB, que supostamente não, que compôs aí com o PSD, sendo então o pré-candidato a vice na chapa aí 55 do Silvinho Piccioli. Né, Veri? Na realidade, quando o PSD ele fechou aí as convenções, né, que ela foi iniciada há uma semana atrás, com o PRTB da doutora Juliana e o PTB do doutor Danilo, e aí logo após veio o PSDB, né, na segunda-feira, no dia 7 de setembro. Havia também a expectativa até aquele final de semana do PT, o anúncio do André Bastianon, mas ele acabou o PT decidiu não ter o candidato, né, a majoritário, então o PSDB. E aí, quando foi no sábado, no dia 12, no dia 12, encerrou aí, o pessoal também realizou também nesse final de semana. Então, assim, eu costumo dizer, eu acho que aquela primeira grande parte das eleições já foi cumprida, né? E aí, quem é? Agora a gente entra lá no momento mais morno, que vai vir o registro das candidaturas, aquela questão mais burocrática, enfim, e tal, até para aquela retomada, ou ir às ruas teoricamente, né, mas começar realmente as campanhas eleitorais. Então agora meio que fica morno, vai ficar um pouquinho morno aí, já sabemos quem são os pré-candidatos, as alianças que foram traçadas, até mesmo alguns nomes aí de pré-candidatos a vereadores, enfim. Tá? Então, entramos nisso daí, nenhuma surpresa, né? Como você citou aí, não houve nenhuma surpresa, o PSD, ele decidiu, foi cauteloso na escolha, né? Foi cauteloso na escolha aí do vereador Magno Mori, que já mantém uma parceria aí muito antiga e duradoura, mesmo que em 2013, lá na eleição suplementar, né, o Magno foi apresentado à população parnaibana naquela eleição suplementar, na qual o Elvis acabou até saindo vencedor, mas fora disso, o PSB, ele sempre esteve ali presente na composição de governo do Silvinho, né, sempre apoiando aí. A gente destaca, foi um dado muito importante, quando começou essa legislatura, né, que se encerra agora dia 31 de dezembro, o único que entrou como oposição, os dois, né, que entraram como oposição ao governo Elvis, Magno Mori e o doutor Rogério.
Aí o doutor Rogério teve aquele processo, o mandato dele foi cassado, enfim, aí o Cadu da Farmácia assumiu, né, pelo PCdoB, e aí já foi para o lado da situação, e aí depois o vereador Ebenezete Paula acabou tomando realmente uma postura mais oposicionista, e aí, mas o Magno, ele não gosta muito de falar que ele é oposição, né, ele paz calma, né, serena, ele fala que ele vota de acordo com realmente aquilo que ele acredita. Ele fala que ele tem uma candidatura independente. Sim, Foram essas as palavras. O que ele acredita, enfim. Então, da mesma maneira que eu falei lá na escolha do vereador Marcos Tonho, né, foi a mais sensata, no caso Marcos Tonho pelo PSDB, de acordo com o que se havia, né, do que havia proposta, e também aí no caso do Silvinho, né, então ele nesse tempo que resta, ele tem um representante lá na Câmara, né, que é o Magno Mori, é experiente, né, da questão política aí, que trouxe um discurso opositor sempre, né, Veridiano, nos 4 anos. Ele trouxe um discurso, sim. O Magno trouxe um discurso opositor, embora ele não goste, como a gente já citou, ele fala que era um discurso independente, mas é um discurso opositor. Sim, sem dúvida. Que veio aí, que permeou sem altos e baixos, mas assim, que eu digo sem altos e baixos assim, que permeou tranquilamente, que fez um voo de cruzeiro opositor aí nos 4 anos, né? É um discurso previsível, né? Então, teve situações que ele votou a favor do governo, é como ele fala mesmo, se o projeto é bom, nós vamos ser favoráveis, enfim, mas quando não é, né? E aí você pega, né? Realmente a Câmara de Santana de Parnaíba, dos 17 vereadores aí, você tem uma maioria que é do governo, enfim. É meio complicado falar do legislativo diante de uma situação como essa, né? Assim, não tem aquele embate da legislatura anterior, né? Que ali realmente houve um trabalho de Câmara, de situação, de oposição, vai, volta, enfim, naquele momento, realmente a legislatura de 2012 até 2016 foi, pelo menos a que eu lembro aí, de um bom tempo, foi a legislatura de embates, foi a legislatura, né, de opiniões divergentes, convergentes, ora vai, ora vem, e por isso que eu sempre cito que parece, a impressão que se dá que com tudo isso, o governo do Elvis, no primeiro mandato, com tudo isso de atribuindo, né, que nas ruas tomava conta, a Câmara não deixa o prefeito trabalhar, que não sei o que. Não, o papel da Câmara é um papel fiscalizador. E eu reitero o que eu digo, eu considerei o primeiro governo do Elvis melhor do que o segundo, né? E foi tão melhor mesmo que ele foi reeleito. Correto? Sim. Foi reeleito. Se não fosse um governo bom, ele não teria sido reeleito, né? E, mas espera aí, esse segundo mandato, não, eu estou fazendo um comparativo do que se tinha no primeiro mandato, né, com uma Câmara fiscalizadora, saindo daquele turbilhão político, onde a justiça determinava, caça, vem, volta, e ele conseguiu ali, né, às vezes tinha uma maioria, às vezes não tinha uma maioria, conseguiu ter um avanço na cidade, enfim, então, aquela questão, né, ele estava sendo fiscalizado ali, ele, sabe, e aí não que essa Câmara não fiscaliza, mas assim, você se sente talvez um pouco mais à vontade, né? Você de repente pensa que o seu limite ele se estendeu, né? Então, e aí? É aquela questão, a gente só vai saber se realmente um governo foi bom ou se foi ruim, depois de 4 anos, quando ocorre a eleição. E é isso que nós vamos ver realmente, a partir de amanhã, conta-se 60 dias. 60 dias. Criou-se uma zona de conforto, né? Só para deixar o pessoal bem sintonizado, as convenções elas podem acontecer agora até o dia 16 de setembro. Do dia 16 de setembro até o dia 26 de setembro, na verdade, ou 27 de setembro, esse período é o período que o Veridiano falou de registro de candidatura, de todo aquele processo mais burocrático, essas coisas todas. E aí, no dia 27 de setembro até o dia 14 de novembro, realmente realmente eles podem colocar as bandeiras na rua, né, Veri?
Literalmente. Aí já é candidato, já pode pedir voto, já pode abraçar a criancinha, já pode prometer mundos e fundos, né? Enfim, aí você já pode tudo, né? Você pode até colocar, vote nesse número. Por enquanto, até a parte burocrática ainda está aí no período pré-eleitoral. Pré-eleitoral. Então, deixa eu aproveitar a vírgula aí do Veri para dar boa noite para Ademir Silva. Boa noite, Ademir. Rogério Rodrigues, grande Roger. Boa noite. José Carlos Sintra. Boa noite, José Carlos Sintra, meu amigo Cebola. Capitão Williams Arruda. Boa noite, capitão. Vlamir Barbeiro. Boa noite, Vlamir. Tudo bem? Juliana Walker. Boa noite, Ju. E a Rosana Cardoso aqui novamente. Mas também, politicamente falando, Veri, teve um fato que chamou muita atenção. Eu achei que ia dar menos repercussão no Anhanguera, mas deu bastante, que era o seguinte: parece Parnaíba, mas era Pirapora. Foi um destaque que a gente fez aí no final de semana, né? Onde nós tivemos aí a apresentação também, a convenção e a apresentação da pré-candidatura da Andréa Bueno com o vice Neno, lá na cidade, na nossa vizinha Pirapora aqui, onde houve uma participação bastante intensa do deputado César, do prefeito Elvis e de muita gente aqui, né? Muitos cabos eleitorais aqui do pessoal de Parnaíba, né? Na realidade, a caravana, né? A caravana que seguiu a caravana, ou os romeiros, né? Vamos lá, os romeiros da política. Os romeiros da política foram até Pirapora na quarta-feira. Na realidade, na quarta-feira não foi a convenção, foi o anúncio do nome do vice, né? Do pré-candidato vice Neno. E aí fica muito perceptível, porque é o seguinte, as únicas figuras que estavam ali, pelo menos naquela panorâmica na foto de Pirapora, era o ex-prefeito Raul Bueno, a Andréa Bueno, sua esposa, e o vice Neno, né? O pré-candidato Neno. E aí você olhava, você via o pré-candidato Marcos Tonho, você viu o César, você viu o Elvis, você viu o presidente da Câmara, o Nilson, me parece, peço perdão até se eu estou equivocado, não sei se o vereador Hugo Silva estava, o Márcio Rossoni, que fez a apresentação. Era aqui do SECOM, responsável pela apresentação, que é pré-candidato aqui. Então, assim, para os mais desatentos, né, os desavisados, olhavam e falavam, o que está acontecendo em Santana de Parnaíba? Porque essa familiaridade aí, ela é muito grande, né? E aí, no sábado, houve realmente a convenção, que acabou legitimando a chapa. Legitimando não, né? Acabou anunciando a chapa, porque a legitimação vai ocorrer agora nesse período aí, depois do dia 16. Cara, assim, a gente começa a perceber que teve uma matéria, inclusive, que se subiu aí a Anguera nessa semana, que ela discute o quanto essa eleição ela é importante, tá? Sim. A responsabilidade, o quanto ela é importante. Porque dentro desse cenário hoje nós temos o quê? Nós temos um pré-candidato que já foi prefeito 3 vezes, né? Tem uma experiência, tá? É conhecedor da cidade, certo? Vem de derrotas consecutivas ao grupo e é conhecido por toda a população. Tá, Silvinho. Aí nós temos o Dr. Danilo, né, que aparece ou apareceu aí como uma grande opção, uma grande surpresa. O Dr. Danilo, ele foi o primeiro pré-candidato a despontar em um momento que não se sabia nem quem era o pré-candidato do Elvis, apesar que isso só foi conhecido semana passada, e não se sabia ao certo se realmente o Silvinho ia se lançar pré-candidatura. Então, o Dr. Danilo, como médico, né, atendimento em bairros aí populosos de Santana de Parnaíba, a pré-candidatura dele, ou a intenção de candidatura dele começou a ganhar corpo, enfim. E aí depois aparece, né, aí vem a figura da doutora Juliana, moradora de Alphaville, médica, capitã da Polícia Militar, tem um conhecimento regional, né, ela tem um conhecimento talvez até um pouco mais aprofundado na área específica de segurança pública, até mesmo saúde, que são as áreas que ela atua, moradora de Alphaville. E aí veio o pré-candidato da situação, né, o Marcos Tonho, que eu repito, foi a decisão mais sensata, mas só vamos saber se foi a mais certa se realmente após o fechamento das urnas e a divulgação do resultado final. Então você começa a perceber
o quanto essa eleição ela é importante. Eu digo importante porque ela recai até mesmo no próprio mandato do deputado César. Né? Sim. Ela recai, por quê? Porque, assim, Parnaíba, há uma tradição em Parnaíba de sair deputados aqui. O César não é o primeiro, eu acredito também que não vai ser o último, né? Então teve o Pedro Mori, teve o Silvinho para deputado federal, aí veio o César, então existe uma tendência. Mas nós sabemos que Santana de Parnaíba sozinha, ela não tem condição realmente de eleger um deputado. E isso aconteceu com Pedro Mori, aconteceu com Silvinho e aconteceu com César. Eu acho que, com exceção da cidade de Osasco, né? De Osasco, Barueri está batendo ali na trave, né? Se tiver uma votação efetiva, mas nenhuma outra tem, aí você precisa fazer essas alianças. E aí o César, se nós pegarmos, o César ele foi bem votado aqui em Santana de Parnaíba, acredito que 23 mil votos, e aí ele foi votado também em Barueri. Em Barueri ele foi o primeiro, foi o deputado mais votado estadual, mesmo sendo Barueri, né, ali a aproximação do Marco Vignoli. Marco Vignoli, ele é presidente estadual do PSDB e secretário de desenvolvimento regional do governo Dória. E o Vignoli, ele tem uma ligação, o pai dele, até mesmo ele, com a família Furlan, já há algum tempo aí. E o César conseguiu superar até mesmo o Vignoli lá, né, em Barueri, com a dobradinha com a Bruna Furlan. Cajamar, ele também foi bem votado. E aí Osasco, ele já não teve essa grande votação, porque Itapevi também, a questão lá do Caramês, né, do João Caramês, ex-deputado também. E aí a gente vê assim, quase 70% dos votos que elegeram o deputado César foram votos da região. Tá? Ele não precisou se deslocar muito para conseguir 70 votos. E aí, numa suposta derrota do seu partido aqui em Santana de Parnaíba, lembre-se que ele tem 2 anos de mandato pela frente. Isso vai impactar no mandato dele, porque com certeza quem vinha ganhar a eleição aqui, primeiro, quem ganha a eleição, não sendo o Marcos Tonho, é oposição ao governo Elvis. Tá? Seja o Silvinho, seja a capitã Juliana, seja agora o Daniel e seja o doutor Danilo, é oposição. Então está com a máquina pública, e aí o que acontece? Automaticamente, não é que o César possa vir perder o seu reduto eleitoral, mas ele vai ser muito enfraquecido. A relação dele com Barueri, é nítido que a relação do PSDB de Santana de Parnaíba com Barueri não é um dos melhores, sendo que o prefeito de lá, do mesmo partido, está apoiando o seu principal oponente aqui, correto? Tá. Sim. Em Pirapora, houve uma eleição suplementar em 2018 entre o Gregório e entre a Andréa Bueno. Andréa Bueno, PSDB. Os romeiros, a caravana dos romeiros políticos de Santana de Parnaíba ignoraram a candidata do partido e se votaram para o Gregório. Né? Então olha o que envolve essa eleição. Então, olha a responsabilidade que o pré-candidato Marcos Tonho carrega. Certo? Ele carrega uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E aí a gente pode ficar a noite toda aqui discutindo, é algo que nós não vamos fazer. Mas uma eleição municipal, Lê, ela é difícil, ela é complicada e ela é inesperada. Vou te dar um exemplo. Você se lembra da eleição em São Paulo em 2008? 2008? Não, se você me ajudar com os candidatos, eu lembro. Eu vou lembrar. Vamos voltar em 2004, tá? 2004, quem ganhou a eleição em 2004 foi o José Serra. Serra. Lembra? Tá. Lembrei. E aí, quando foi em 2006, para disputar... 2004, acho que 2006, o Serra disputou a eleição... Não sei se foi 2006 que ele disputou a eleição contra o Lula. Foi. Foi 2006, ele deixou e o vice dele assumiu o Kassab. O Kassab, de 2006 a 2008, continuou como... foi o prefeito. Foi prefeito, entre 2006 e 2008. Em 2006, o Alckmin ele sai, né? Ele deixa o mandato dele de governador, então ele vinha lá daquele mandato de vice do Mário Covas. Em 2002 ele ganha a eleição, ele é reeleito, governa até 2006. Então, Geraldo Alckmin, aquela novidade, governador do estado de São Paulo,
ele chega na eleição de 2008, né? Teoricamente como favorito. Né? A máquina, nesse momento, tá com o PSDB, porque o governo do Estado me parece que estava com... Eu não me recordo se foi o Serra que disputou aquela eleição com o Lula, ou quem foi ao certo, né? Mas o governo do Estado de São Paulo, naquele momento, estava na mão do PSDB. O Alckmin foi disputar uma eleição na capital, em 2008, trazendo toda essa bagagem de governador do Estado de São Paulo, e ele ficou em terceiro lugar, cara. O segundo turno foi disputado pelo Kassab e pela Marta. Né? E aí o mais interessante é que quando você chegou em 2010, né, em 2010 o Alckmin volta, se candidata a governador e ganha no primeiro turno. Você fala, pô, mas peraí, o cara não conseguiu ganhar a eleição para a prefeitura de São Paulo e conseguiu ser eleito governador? Tá. Então, assim, não adianta a máquina, não adianta o nome, não adianta o legado. Eleição municipal, cara, é aquele momento, é o comportamento, né? Assim, o político, muitas vezes, ou as pessoas que pretendem aí concorrer, muitas vezes não fala, eu tô com a máquina, o meu partido, não. Você tá entendendo o comportamento da população? E São Paulo é muito louco nisso daí, né? São Paulo tá aqui os dados que saiu da última pesquisa. O prefeito tá empatado com Boulos, com Russomano e com Márcio França. Né? Sim. O Boulos é do PSOL? Do PSOL. Que traz na mesma chapa uma ex-prefeita de São Paulo, que a Erundina. E assim, você pega o histórico, cara, a Erundina foi eleita lá no final da década de 80, prefeita da maior cidade do país, aí Maluf assume, vem o PITA, depois vem o PSDB, depois vem o PT, sabe? O comportamento eleitoral de São Paulo, desculpa, ele é muito isso, é imprevisível. E essa eleição, este ano em Santana de Parnaíba, é óbvio que nós não vamos fazer esse comparativo, mas essa eleição em Santana de Parnaíba, ela está aberta. Não... Tem favorito? Tá. Eu acho que o uso da máquina aí pode favorecer, mas está meio incerto, porque aí falando um pouco dos pré-candidatos, aí a gente analisa. O Silvinho, tá fazendo as visitas, tem conhecimento, o Danilo tá fazendo algumas lives com os pré-candidatos, a doutora Juliana tá na rua. Agora, um fato muito interessante é assim, eu fiquei me perguntando se é o César que está saindo com o pré-candidato Marcos Tonho ou o pré-candidato Marcos Tonho que está saindo com o César. Sabe, porque por mais, uma diferença é apoio, e outra é ter autonomia da sua candidatura. E aí eu falei a gente viu os santinhos virtuais que já estão sendo aí, já tem pré-candidato que está colocando a foto no meio, aí coloca o Elvis, coloca o César, coloca o Marcos Tonho e coloca a Rosália. Vira um time de basquete, né? Você acha que a população vai olhar isso, vai saber quem é quem nessa história? Ela não vai saber. Gente, da mesma maneira que tem gente em Santana de Parnaíba que não sabe que o Silvinho é pré-candidato, tem gente que pensa que o César ou o Elvis vai ser candidato. Não vamos brincar com isso com as pessoas. Tá? Temos uma população leiga. Mas assim, se define. Né? Marcos Tonho, pré-candidato. Beleza, sua vice, a Rosália. Rosália. Dantes. São esses os nomes. E eu não estou percebendo, pelo menos, isso de primeiro momento. Será que ele não vai ter autonomia nem na candidatura dele? Será que ele não vai ter? Porque a palavra é essa, autonomia. Você está entendendo? Como eu falei lá naquele dia, Lê, quando o PSDB fez o anúncio do nome do vereador Marcos Tonho como pré-candidato, ele passou a ser o principal nome do partido a partir daquele momento, pelo menos neste ano. Sim. É ele que vai disputar a eleição, tá? É ele que vai ter que falar, é ele que vai ter que se posicionar como candidato. Mas o que está se vendo não é isso, né? Apoio é uma coisa, agora realmente quem tiver, inclusive, às vezes, inclusive é uma coisa que me chamou a atenção e a gente até comentou sobre isso. A chamada a arte deles estamos juntos, e aparece o prefeito Elvis e o pré-candidato Marcos Tonho,
que para mim, se estamos juntos o quê? Como vice, como não vice, sabe? Aquelas coisas. É como você acabou dizendo, a figura a ser apoio é uma coisa, figura a ser destacada é outra. Marcos Tonho, estamos juntos com Rosália Dante, apoio prefeito Elvis César. Aí, para mim, seria bem mais tranquilo. Porque a impressão que se dá, Lê, é que nem os pré-candidatos estão acreditando na candidatura dele. Porque a partir do momento outro fato que a gente comentou também. Porque a partir do momento que você evoca, né, as forças de Elvis e de César, como que fica? O protagonista dessa eleição do partido é o vereador Marcos Tonho e sua vice. Tá? Os candidatos do partido têm que levar o nome dele, têm que pedir voto para ele, e, consequentemente, ele também na sua figura. Mas aí o que acontece? Sei lá, é algo muito novo. A gente tá, como a gente falou, a campanha não começou, né? A campanha não começou, de repente está lá a pré-candidatura e tudo. Mas assim, é o termo, desculpa, gente, é o termo autonomia. Certo? Existe uma questão de apoio e questão de autonomia. Exemplo, mas tava lá na convenção, né? A gente assistindo a convenção, não estávamos lá na convenção, mas assistindo a convenção via que vídeo, como assistimos também do Elvis, né? Do Elvis, de Pirapora, de Osasco. E aí a gente nota que lá na mesa lá do PSD tava o Toninho Furlan, de Barueri, tava lá o Alencar, de Osasco, aí depois chegou o Netinho de Paula, do PDT, tá? E aí você vai falar, nossa, olha aí, o que esses caras estão fazendo ali? Os caras estavam declarando apoio. Os caras nem aqui votam em Santana de Parnaíba, os caras estavam declarando apoio ao candidato. É uma coisa, certo? Agora, a questão da autonomia, ela é completamente diferente. E aí a gente faz... A impressão é que você está tendo um PSDB aqui, diferente do PSDB. O Marcos Vignoli... o Marcos Vignoli está viajando o estado todo em convenções, cara. Acho que ele estava ontem aí, apoiando, tirando foto. Cadê as lideranças do PSDB? Cadê? Assim, sabe... Então, é meio que complicado, assim, para meio que se entender o que realmente está se acontecendo. Agora, que o vereador, que cada um vai ter que se postar mesmo de uma maneira, o Silvinho, ele declarou que ele vai fazer como todos, ele vai fazer uma campanha híbrida, rede social e visitação. A rede social dele praticamente é inexistente, você entra na página do pré-candidato Silvinho Pessoal e você não encontra praticamente nada. Né, o que você sabe são aí de pessoas ligadas a ele. O doutor Danilo, você está vendo aí um empenho talvez maior dos candidatos, pré-candidatos a vereadores nas páginas sociais do que propriamente do doutor Danilo. O que apareceu lá recentemente foram datas institucionais, comemorativas. Já a doutora Juliana, ela já está indo para a rua, ela já está fazendo vídeos, foi a Brasília, lá na convenção do PRTB, né, no encontro com o vice-presidente Mourão. Então, assim, cada um tem um ponto positivo e cada um tem um ponto negativo. Esse ponto negativo, realmente, ele tem que ser trabalhado ao longo aí desses próximos 45 dias, quando são oficializados a campanha dito. Mas, cara, você tem que vender a tua ideia, certo? Sim. Assim, há pessoas, eu conversando com pessoas, há pessoas que não sabiam que o Silvinho Pessoal é pré-candidato. Mas ele é conhecido, tudo bem, ele é conhecido. Tá? Há pessoas que não conhecem o vereador Marcos Tonho, não conhece. Há pessoas que também conhecem o doutor Danilo. Nossa, mas não conhece, lógico, a cidade ela é muito grande. Aí, como há pessoas também que não conhecem a doutora Juliana. Então, assim, qual que é a vantagem do Silvinho? Ele é conhecido, mas ele tem que falar para essas pessoas que, conhecidas dele, goste dele ou não, que ele é pré-candidato. Tá, beleza. Tal. Doutora Juliana, ela tem trabalho que a população tem que primeiro conhecê-la e reconhecê-la como pré-candidato. Doutor Danilo, mesma coisa, o doutor Danilo leva uma certa vantagem em relação a ela, porque já faz um tempinho. E o vereador Marcos Tonho, não é simplesmente pelo fato dele ter sido presidente da Câmara, se ele está ligado ao grupo político que já governa a cidade há 8 anos, que ele é uma pessoa que está ali só para cumprir uma tabela. Não, ele precisa ser conhecido também.
Ele não é conhecido. Caso seja eleito, ele será o prefeito, não é? Sim, porque a pessoa para ganhar uma eleição... Não é tabela. Uma pessoa para ganhar uma eleição, ela tem que ser votada em todas as sessões do município. E de preferência ganhar em todas. Certo? Sim. Tem que ganhar em todas. Então, você tem aí esses 2 meses para jogar o seu nome. E aqui nós temos uma desvantagem. Não temos emissora de TV. É diferente. Se você pega uma cidade como Campinas, que tem lá a IPTV, que transmite o horário eleitoral, é uma coisa. Como Sorocaba, que tem a TV Tem, como Santos, que tem a TV Tribuna. Estou falando das emissoras da Globo. Se você pega lá na região de São José dos Campos, que tem a TV Vanguarda, e como você pega em cidades do interior, isso a gente falando do Brasil inteiro. Então, de repente, o cara ele é desconhecido, mas ele é de um partido grande, e aí ele sai de 1% e chega lá na eleição batendo 50%. Aqui nós não temos isso, né? Aqui nós não temos isso. Temos limitações de comunicação, tá? E muito mais agora dificultadas devido à pandemia. Então é isso, você tem que se fazer conhecer, primeiramente, quem é ele, tal, e fazer se reconhecer como um pré-candidato. Exatamente. Deixa eu aproveitar só a vírgula aí, que a gente já está estourando o tempo. Paulo Covinha. Boa noite, Paulo Covinha. Grande Paulo. César Amaurim Moreno. Grande Cezinha, quase meu vizinho aqui. Boa noite. Leonora Zatene, boa noite, Leonora. Adriel Marcos Santos, grande Adriel, boa noite, meu amigo. A gente é amigo há muito tempo. Ele fala aí, Veridiano Peixoto, grande abraço. Opa. Carlos Rosário, grande Carlinhos, boa noite também. Obrigado pela audiência. Tiago Marcelino, obrigado pela audiência e pelo comentário, Tiago. Rubem Gili, grande Rubinho. Obrigado, Rubinho. Thomas Yamamoto, novamente aqui, boa noite. Já dei Doug Kuber. Boa noite, Doug, está sempre com a gente aqui também. E Tiago Santos, é porque o Anhanguera não citou a pré-candidatura do PSOL, você não pegou do início, citamos sim a pré-candidatura do PSOL, inclusive falamos do pré-candidato Daniel Júnior e também da sua vice Ariane Farias, tá bom? Citou no início, obrigado, Thomas. Então, aproveitando aqui essa vírgula aqui, também eu vou fazer aqui mais um merchan que salvou aqui o nosso jantar, né, Veri? A gente aí tá aí com o merchan aí do Rei da Coxinha, que fica aí com o Roberto, agradecendo novamente aí o Roberto, no telefone 986553774, tá bom? No Facebook é Roberto Carlos, o Rei da Coxinha. Muito obrigado pelas coxinhas enviadas, Roberto, muito obrigado pela audiência e também pela paciência. John Menezes, a Anhanguera não vai falar nada sobre a pré-candidatura do PSOL. John Menezes, nós falamos sobre a pré-candidatura no PSOL, a gente vai terminar, você dá uma olhadinha aí um pouquinho para trás, uns 20 minutos para trás, que a gente cita, sim, a pré-candidatura do PSOL, do Daniel Júnior e também da Ariane Farias, que é a sua vice, tá bom? Foi citado sim, a gente não esqueceu não. Inclusive o Thomas Yamamoto, foi feito o registro, inclusive o Thomas Yamamoto falou aqui, citou no início. Muito obrigado pela audiência e pela paciência, curtam, sigam, comentem na página do Jornal Anhanguera, que a gente está aí trabalhando para trazer muita informação para você. Veri, muito obrigado, boa noite para quem ficou conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite mesmo. Beleza, Léo. Uma boa noite a todos, tá? Então são essas correções, galera do PSOL. Foi falado, sim, o nome do Daniel e da vice dele. Houve o registro aqui no Em Questão, tá? Daniel aí pré-candidato pelo PSOL. E o PSOL, toda eleição lança um candidato, né? Sim. A Rosinha lá em 2012, 2016, eu não me recordo, acho que 2016 não houve, mas o pessoal ali tem uma tradição realmente de lançar. E nós citamos aqui, né? O próprio Boulos lá em São Paulo, na capital, está disputando lá. Está embolado nas cabeças. Está embolado, e tem uma possibilidade grande de ganhar, como nós falamos aqui, a São Paulo tem essa dinâmica, né? São Paulo, você sabia que é igual ao Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul não tem tradição de reeleger governador, cara? E São Paulo tem... a gente está comentando sobre isso. São Paulo experimenta isso daí. Mas uma boa noite a todos, tá? E acompanhe-nos lá na página do jornal Anhanguera. E também no site, anhanguera.com.br. Tá bom? Obrigadão, Lena. Boa noite. Obrigado. Até mais. Tchau.